Opa, anfitrião, beleza? Olha só, aqui é o Henrique e eu tô passando por um recado rápido. É o seguinte, eu acabei de gravar, tá fresquinho, um vídeo que eu revelo qual é o potencial de rentabilidade de um imóvel no aluguel de temporada. Então, se você quer saber de uma vez por todas se vale a pena, se compensa alugar um quarto, imóvel, casa, apartamento, flat, kitnet por temporada e qual o potencial que você tem com ele, vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar um trecho dessa aula para você assistir. Se você quiser assistir a aula inteira, na íntegra, é só clicar na janela ao final do vídeo. Não esquece de dar o seu like e compartilhar com alguém se você achar que pode ajudar, tá bom? Boa aula! Vale a pena alugar de temporada na minha região, na minha situação, no meu caso em específico? E eu vou te dar a resposta que ninguém gosta. Qual que é a resposta que ninguém gosta? Depende. Existem vários fatores que determinam o potencial de uma acomodação por temporada, tá? Eu vou trazer aqui com você os principais, só que o que eu vou fazer diferente aqui nesse vídeo é explicando os pontos que eu acho importantes, os pontos que eu gostaria de saber quando eu comecei, eu levo em consideração quando eu vou pegar uma acomodação nova para administrar e também o que eu gosto de instruir os alunos ou meus seguidores quando me pedem ajuda com isso, tá? Basicamente, quando a gente fala de aluguel de temporada, para analisar o potencial ou para tentar chegar no entendimento se a rentabilidade vai justificar, vai compensar todo o trabalho, existem 3 fatores que a gente precisa analisar. Então vamos começar pelo primeiro. Qual que é o primeiro grande fator que faz a diferença, tá? Quando a gente fala de aluguel de temporada? A localização, tá? Isso aqui não é segredo para ninguém. Só que eu quero aprofundar um pouquinho com você. A grande pergunta é, por que a localização é um dos fatores que fazem muita diferença? A resposta é simples, tá? Apesar de muitas pessoas não chegarem a essa conclusão, por conta da demanda. Porque é o seguinte, a gente consegue cobrar, independentemente do produto, do serviço, do negócio, o preço, o valor que você pode cobrar, que o mercado paga, está diretamente relacionado com a demanda. Se tiver muita demanda para alguma coisa, naturalmente o preço vai ser maior, tá? E aí a localização determina muito isso, porque tem muito mais pessoas procurando, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, do que, eu imagino, qualquer cidade do interior do estado do Rio de Janeiro. Estou dando um exemplo bobo aqui que vem na minha cabeça. Então, a localização é determinante por conta da demanda, tá? E eu tô falando isso porque pode parecer simples, pode parecer óbvio, né? Pode parecer ridículo o que eu tô falando, mas existem outros pontos que também a demanda impacta, que os anfitriões acabam que não se atentam. Por exemplo, quando a gente fala de precificação, uma coisa que varia na demanda é o tempo, né? O que eu quero dizer com isso? Entrando numa parte mais técnica, só para abrir um pouco sua cabeça. Né? Dependendo da distância, da antecedência que uma reserva é realizada, ou seja, do tempo, a demanda varia, né? Então, se tem reserva com muita antecedência, tem menos demanda, provavelmente. Uma reserva, né, que tem um pico de demanda ali com relação ao dia mais procurado por uma data, que você vai conseguir cobrar a maior diária. Enfim, eu só estou levando para um outro exemplo para mostrar que quando a gente fala de demanda, em alguns casos como esse, parece mais óbvio, mais fácil, mas em outros casos, muitos anfitriões ficam perdidos no caminho porque não conseguem enxergar como impacta. Mas isso é assunto para outro vídeo. Inclusive, coloca aqui nos comentários se você gostaria de um vídeo falando especificamente de precificação, os fatores, as variáveis que impactam a precificação e o que você precisa e deveria levar em consideração para conseguir cobrar diárias cada vez mais altas. Coloca aqui porque dependendo da quantidade, de comentários, eu gravo um vídeo sem problema nenhum, mas eu preciso saber se é do seu interesse, do interesse da minha audiência, tá bom? Então, beleza. A primeira localização, isso é meio óbvio, meio que todo mundo sabe, tá? O segundo ponto, que também, né, a maioria das pessoas, até leigas, já se atentam para isso, claro, o quê? O imóvel, né? O estado do imóvel ou a hospedagem. Aqui eu estou incluindo o quê? Eu estou incluindo pousada, eu estou incluindo albergue, eu estou incluindo qualquer tipo de acomodação, né, que receba hóspedes. Isso aqui é importante por 2 motivos. Primeiro, o tipo, a gente está falando de casa, de flat, eu falei de quarto aqui, né, no início do vídeo. Existem vários tipos, né? Não necessariamente imóvel, o quarto é uma parte do imóvel, vamos dizer assim. A segunda parte a gente falou do tipo, a segunda parte é a estrutura, o estado da acomodação. Se está bem conservado, se está bem equipada, mobiliada. Isso, claro, faz a diferença, tanto na experiência do hóspede durante a estadia, quanto na apresentação.
nas fotos que uma acomodação melhor trabalhada, melhor estruturada, melhor equipada, melhor mobiliada vai chamar mais atenção do que uma acomodação mais simples. Sim. Só que qual que é o ponto, e aqui está um dos X da questão, que poucas pessoas se atentam. Muitas pessoas, muitos interessados, muitos anfitriões colocam muita atenção nisso e nisso, na localização e no imóvel, tá? E é claro que isso faz toda a diferença, tá? Mas não é o suficiente, olha que interessante, não é o suficiente para ditar se aquele imóvel que vai ser administrado, aquela hospedagem, vai ter o resultado esperado, um bom resultado, por exemplo. Isso eu considero um excelente resultado, tá? Na minha avaliação. Inclusive, seria um bom desafio que eu botaria para você. Você conseguiria me dizer, pegar o faturamento dos últimos 12 meses, a única coisa que você desconta, a única coisa que não entra aqui é a comissão das plataformas, só isso, todo o resto entra. Né? Que vem no teu bolso dividido pelo valor estimado de mercado da acomodação que você administra, tá? Atual, estimado, tá? Coloca aqui nos comentários pra gente ver, né, pra gente ver de uma forma geral, e também coloca o tipo de acomodação, porque uma casa provavelmente vai ter uma rentabilidade menor que de um apartamento, tá? Como a gente falou antes. Então, voltando, é muito comum as pessoas se atentarem muito à localização e se atentarem muito ao imóvel, porque realmente faz sentido. Mas, como eu te falei, não é o suficiente para determinar se vai ter bons resultados, né? Por incrível que pareça. Porque a gente bater no olho nisso, uma boa localização, uma boa cidade, um bom bairro de uma boa cidade e um bom imóvel, não tem erro. Só que olha só, sabe uma coisa que muda o jogo? O anfitrião, o gestor. Por quê? Eu vou traçar um cenário muito legal aqui para você, ó. Cenário A e cenário B. O cenário A é o seguinte: excelente localização, excelente imóvel na mão de um gestor bem à boca, um gestor ruim. Imagina, né, beleza, hoje, para a gente, né, conseguir ter um bom desempenho com aluguel de temporada ou qualquer tipo de hospedagem, a gente precisa estar visível, né, a gente precisa chegar nos interessados. Hoje os principais canais são Airbnb e Booking, né, beleza. Então, do que adianta um imóvel, um excelente imóvel, uma ótima localização, se ele, por exemplo, estiver na terceira, na quarta, na quinta página de pesquisa, os hóspedes não encontram ele? É possível isso acontecer, tá? E por que isso acontece? Porque muitos anfitriões não sabem o que trabalhar, como trabalhar, para quê? Para melhorar cada vez mais a visibilidade, para esse imóvel, esse anúncio estar melhor ranqueado, né? E cobrar diárias cada vez maiores. Tem anfitrião que bota muita restrição, tem muito anfitrião que não sabe precificar, que tira foto, né? Fotos repetidas, fotos escuras, fotos tremidas. Se você abrir o Airbnb, você vai ver muito mais anúncios de baixa qualidade do que bons anúncios, tá? Salvo algumas exceções, tá? Por exemplo, Gramado é uma exceção, o nível de Gramado é muito alto. Só um exemplo aqui, tá? E aí, então o cenário A é uma boa localização, um bom imóvel, na mão de um gestor ruim, ele não vai conseguir posicionar bem, por exemplo, essa acomodação. Agora, o cenário B, uma localização ok, um imóvel ok, na mão de um excelente anfitrião. Esse anfitrião, ele vai conseguir trabalhar essa acomodação, esse anúncio, para aparecer no topo da primeira página, né? Cada vez mais próximo do topo. E aí, essa acomodação, por mais que não esteja na melhor localização e não seja o imóvel mais vistoso, sei lá qual o adjetivo seria legal, da cidade, ele vai ser mais encontrado, mais reservado e vai conseguir uma rentabilidade, repare que eu estou falando, rentabilidade maior do que o cenário A.